Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos abrindo agora o show de informações sobre a área da Previdência Social. Comigo, o professor Paulo Bacelar, que já se encontra aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral para tirar a sua dúvida sobre benefícios do INSS. A primeira dúvida é da Dona Maria em Jaguaribe. Primeiramente, parabenizo vocês pelo belo trabalho de divulgação de informações necessárias à população. Esse é o primeiro recado da Dona Maria em Jaguaribe, professor Paulo Bacelar, que deixou a seguinte pergunta. Minha irmã encaminhou o auxílio maternidade rural e veio negado com a justificativa de que ela tinha 0 contribuições. No entanto, ela é agricultora, possui provas como a DAP, cadastro da Cimente, seguro safra, fichas de escola, posto de saúde, tudo comprovado que ela é de fato agricultora. Quem é agricultor, diz a Dona Maria, basta provar que assim o é, com provas contundentes. Por que então ela teve seu direito negado? Que contribuições são essas, sendo que ela é agricultora e tem provas de mais de 8 anos? A Dona Maria, professor Paulo Bacelar, foi bem objetiva e com uma linguagem de quem entende quais são os direitos previdenciários para quem precisa da licença maternidade. Exatamente, Luzenor. Mas antes de responder a Dona Maria, a gente tem que lembrar de um ouvinte que sempre está pedindo para falar, e eu sempre esqueço de falar o nome dele, que ele está ouvindo agora nesse momento, que é o Enésio Rodrigues. Um grande abraço a você, Enésio, que está ouvindo o nosso programa Alerta Geral nos caminhos da aposentadoria nesse tempo todo. Então eu reforço o seu abraço para o Enésio, que é ouvinte que nos acompanha no Jornal Alerta Geral. Na Grande Fortaleza ou no interior do Ceará? Na Grande Fortaleza, Luzenor. Grande abraço, Enésio. E agora a resposta para a Dona Maria em Jaguaribe. Luzenor, essa pergunta da Dona Maria, ela poderia servir como uma aula para dizer quem é que é agricultor e quais são as provas que são necessárias para aposentadoria e para auxílio-doença, para salário e maternidade, que foi o caso dela, né? É muito intrigante ver que ela dizendo que tem essas provas todas e não ter tido direito ao benefício. Alguma coisa aconteceu aí. Ela teria que verificar pelo telefone 135 qual foi o motivo exato da negativa desse benefício, porque realmente com essas provas ela precisaria apenas provar 10 meses de efetivo exercício da atividade rural. Ela não precisaria ter contribuições, porque a agricultura ela tem contribuições presumidas, basta que ela prove a atividade rural. Pode ser, Luziano, que ela tenha requerido benefício errado, como trabalhadora urbana, e aí o servidor exigiu as contribuições efetivas. Mas é intrigante que esse benefício não tenha dado certo. Sugiro a ela que procure o telefone 135 para poder ter mais informações e acessar o processo para ver o que é que o servidor declarou e fundamentou, Luziano, porque todo processo administrativo, o servidor tem a obrigação de fundamentar e dar um despacho decisório para dizer por que negou aquele benefício. Vamos continuar na região do Vale de Jaguaribe. Em Limoeiro do Norte está o Francisco Rodrigues de Souza, que diz que tem 65 anos de idade e 20 anos de contribuição e quer saber quando bate a porta do INSS para pedir a aposentadoria, professor. Luziano, aquele tipo clássico, né? A aposentadoria hoje, ela vai para a regra geral, que é de homem 65 anos de idade, mulher com 62 anos de idade, para os antigos segurados que já eram filiados à Previdência antes da reforma da Previdência. Então tem essa regra geral, que é 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, com 15 anos no mínimo de contribuição. O seu Francisco já tem 20 anos, ele já tem um tempo para se aposentar, mas ele já tem 65, Luziano, então já teria a idade para se aposentar, 65 anos com 20 de contribuição. Desculpa, pensei que ele tinha dito que tinha 60 anos de idade, ele tem 65 anos, então ele já tem
o tempo aí necessário para aposentadoria. Que boa notícia essa do professor Paulo Bacelar para o senhor Francisco Rodrigues de Souza, em Limoeiro do Norte. Pode correr, seu Francisco, e pedir a sua aposentadoria. Maria de Fátima, em Juazeiro do Norte. Faz 3 anos que me aposentei por tempo de contribuição por meio de uma ação na justiça. Eu ainda não recebi o meu retroativo. Está demorando muito. Será que eu vou receber todo o atrasado que está na justiça? Resposta com o professor Paulo Bacelar agora, dona Maria de Fátima. Luziano, existem 2 possibilidades aí. Ou ela entrou com processo na justiça comum, e aí para quem tem um direito a receber acima de 60 salários mínimos, ou ela entrou no juizado especial federal, que é um limite de 60 salários mínimos. Se ela entrou com uma ação na justiça comum, pode ser que realmente esteja demorando esse tempo todo, porque é recebido em precatório. Então o governo ele paga o precatório de um ano para o outro depois do trânsito em julgado. E aí na Justiça Federal, no juizado, esse atrasado demora em média de 3 a 4 meses. Então não teria condições de ter aí 3 anos. Eu sugiro que ela vá à vara que está tramitando o processo dela, para os servidores da vara poderem dar informação para ela sobre esse dinheiro atrasado dela. Você tem uma linha direta com o Jornal Alerta Geral, é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Dúvida da dona Rita de Souza em Fortaleza. Minha sogra fez a prova de vida em dezembro de 2020. Já a minha mãe fez a prova de vida no caixa eletrônico na hora do saque, no dia 28 de dezembro também de 2020. A minha mãe diz que na hora do saque não apareceu nada sobre a prova de vida. O mês de aniversário dela é fevereiro. A minha pergunta é: quem fez a prova de vida em dezembro de 2020 precisa fazer agora essa prova de vida em junho, professor Paulo Bacelar? Não, Luziano, é sempre 12 meses, né, o limite. Então, se ela fez a prova de vida dela em dezembro de 2020, ela terá que fazer a prova de vida dela em dezembro de 2021. Lembrando que quem faz o saque no Caixa Rápido, que já tem a biometria cadastrada, aquela prova de vida já é registrada no Caixa Rápido, não precisa ela ir no caixa do banco. Ou seja, pelo que eu entendi, com essa sua explicação, tirando a dúvida da filha da nossa ouvinte que fez essa pergunta, que é a Rita de Souza, quando ela diz assim: a minha mãe disse que não saiu nada no caixa eletrônico do banco. Ou seja, na hora que a mãe colocou o dedo lá digital para fazer o saque, automaticamente já está efetivada a prova de vida. É isso, professor Paulo Bacelar? Calma. Só aqueles que já têm a biometria cadastrada. Se ela fez o saque no cartão, aí não tem prova de vida realizada. Ela tem que ir no caixa rápido, no caixa do banco. Se ela tem a biometria cadastrada, ela colocou o dedo lá e leu a digital, aí sim já faz a prova de vida. Calma. Gostei aí da ponderação, da moderação do professor Paulo Bacelar. Neide Silva, em Beberibe. Me aposentei por idade, recebi o primeiro pagamento e os atrasados e recebi o segundo normalmente. No terceiro mês não recebi, fui atrás e disseram que o dinheiro não foi depositado. Liguei para o INSS, eles disseram que o dinheiro estava em uma agência bancária em Horizonte. Fui nessa tal agência e o dinheiro não estava depositado lá também. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Luziano, são aqueles casos que a pessoa deve ter a sua senha do Meu INSS em mãos. Com a senha, você pode acessar o histórico de crédito do seu benefício, que lá vai dizer qual é o banco e quando está iniciada a validade daquele pagamento. Quando você tem lá a informação de início de validade do pagamento, é porque é a data que você tem para receber. Então você faça isso, faça a senha do Meu INSS, entre em histórico de créditos e imprima o seu histórico de créditos, que lá vai ter todos os valores que estão disponíveis, qual é o banco e a data que você vai receber. Raimunda de Lima, em Baturité. Desde fevereiro, meu dinheiro diminuiu. Em janeiro recebi R$ 730 e no mês de fevereiro caiu o valor de R$ 680. Não sei por que está diminuindo. O que posso fazer? Por que isso acontece, professor Paulo Bacelar? Não sei, Luziano, mas pode ser que seja... Eu tenho que aqui identificar alguma coisa. Pode ser que seja o 13º que ela recebeu em janeiro,
algum valor em atraso também do primeiro pagamento, e aí o segundo pagamento, a partir dali, ficou o valor correto. Esse valor menor que o salário mínimo, com certeza é o auxílio acidente, que é menor do que o salário mínimo. Ela pode ter direito a esse auxílio acidente o resto da vida por ter sofrido um acidente e ter ficado com sequelas. Mas para ela ter essa certeza, ela pode tanto ligar para o telefone 135, como também entrar no meu INSS também com a senha e tirar o histórico de créditos, que lá vai ter por que teve aquele valor maior naquele mês e o valor menor no outro. Professor Paulo Bacelar, em alguns casos de aposentados e pensionistas que também reclamam da redução dos valores do benefício, as pessoas precisam atentar porque quem, por exemplo, recebeu indevidamente o auxílio emergencial pode ter o desconto no benefício que é pago pelo INSS a cada mês. Exato, principalmente aquelas pessoas que não estavam aposentadas, mas que recebeu uma aposentadoria retroativa e pegou o período que ela recebeu o benefício assistência emergencial. Então, no benefício, quando é concedido, ele pode vir descontando também essas parcelas do valor do auxílio emergencial. Antônia está em Caucaia, fiz perícia no dia 18 de maio e me disseram no INSS que no mesmo dia eu poderia saber do resultado. Tentei e não consegui resposta. Liguei para o INSS e disseram para eu ligar novamente em 5 dias. O que posso fazer? Cada vez que ligo, gera um novo protocolo e vai demorando. Burocracia, professor Paulo Bacelar, qual é a resposta mais objetiva para a dona Antônia em Caucaia? Triste, Luziano. Triste realidade é essa de quem faz auxílio-doença. Quem tem perícia médica realizada e o médico não dá a informação na mesma hora e às vezes fica o processo sem um resultado no sistema. Ela tem que fazer exatamente o que ela fez, ligar para o telefone 135, só que ela tem que pedir o acerto pós-perícia, que vai cair na mão de um servidor que vai analisar a questão da qualidade segurado, do cadastro, da carência do benefício, para poder liberar aquele pagamento. Mais uma dúvida agora do Antônio de Pádua em Croatá. Ou melhor, antes do Antônio tem o José Wilton ouvindo a nossa FM 106.5 na cidade do Crato. Para receber essa correção do FGTS, preciso contratar advogado? Sim, Luziano, é uma ação judicial que deve ser protocolada por um advogado. Agora sim, Antônio de Pádua em Croatá. Eu era aposentado do artigo 36, auxílio acidente previdenciário. E falaram no INSS que era vitalício, não poderia ser cortado. E isso foi no ano de 1995. Recebi a informação de que quando chegasse a minha idade de se aposentar, com 60 anos de idade, eu iria ficar com um salário e meio, um salário mínimo e meio. Mas o valor ficou apenas em um salário. E aí, doutor? O que posso fazer? Tenho direito a esse salário mínimo e meio? Já tenho 61 anos de idade e até agora nada. Nem o meio salário, nem o salário todo. Luziano, olha só. O auxílio acidente, ele hoje não é mais vitalício. Só para lembrar, a partir de janeiro de 2019, com a MP 8871, extinguiu a vitalicidade do auxílio acidente. Ele pode ser feita uma revisão e o INSS cessar o benefício. Esse benefício, olha só, Luziano, esse benefício para o trabalhador rural, ele aumenta o valor da aposentadoria rural, ele soma a aposentadoria do trabalhador rural e ficaria realmente de um salário e meio. No trabalhador urbano, não. O trabalhador urbano, ele tem que completar 65 anos de idade e aquele valor do auxílio acidente é cessado e ele vai ser somado aos salários que ele tiver na vida e vai poder fazer o cálculo da aposentadoria dele com aquele valor que recebeu de auxílio acidente, mais o seu salário se ele continuou trabalhando. Só que nesse caso aí, ele é agricultor, porque ele tem 60 anos, ele deve ser agricultor, né? Então, a aposentadoria dele está errada, Luziano. Se ele tiver direito à aposentadoria rural, esse auxílio acidente deve ser somado à aposentadoria dele rural na via administrativa, através da legislação previdenciária. E aí, às vezes, Luziano, muitos juízes nem sabem disso. Acham que o benefício tem que ser cessado para o trabalhador rural. E é lembrar aqui que o trabalhador rural tem direito a somar o auxílio acidente na sua aposentadoria. E nesse caso, o que faz o seu Antônio de Pádua? Ele deve pedir uma revisão da aposentadoria, se ele já tiver aposentado, deve pedir a revisão da aposentadoria dele para somar aquele auxílio acidente na sua aposentadoria.
Anote aí a linha direta, é o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Maria Lúcia em Capistrano. Eu completei 55 anos de idade e sou agricultora. Paguei todos os meus documentos, eu peguei todos os meus documentos e coloquei nas mãos de um advogado e ele disse que meu benefício foi negado. Não recorri. Gostaria de saber o que posso fazer. Trabalhei 2 anos em Fortaleza de CLT. Isso pode ter atrapalhado? Não, Luciano, a questão dele ter trabalhado com 2 anos de CLT não descaracteriza a condição de segurado se ele tiver... Segurada, no caso a dona Maria Lúcia. De segurada, se ela tiver comprovado os 15 anos de atividade rural, independentemente desses 2 anos de CTPS, né, que é de CLT. Então ela pode aí falar com o seu advogado, já que ela está com ele, para poder recorrer dessa decisão e poder pedir a sua aposentadoria normalmente. Francisco Silvestre, em Icó. Sofri um acidente em 2020 e fiquei impossibilitado de trabalhar desde então. Recebi meu auxílio durante um tempo e parou. Fiz perícia em fevereiro e até agora nada. Vi pelo aplicativo do INSS que ainda está em análise. Essa análise, mesmo nessa situação, é também demorada sim, professor Paulo Bacelar? Luciano, infelizmente os benefícios do INSS estão sendo demorados e ela deve aguardar aí a análise do servidor. Eu quero agradecer aos ouvintes da nossa FM 97.5 em Icó, a FM Papagaio, sob o comando do Carlinhos Nunes, que diariamente nos acompanha pelo Jornal Alerta Geral ou no Jornal Alerta Geral, e aos sábados os ouvintes nos ajudam a fazer o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. São muitas mensagens que chegaram nesta semana da cidade de Icó. Então, a você, ouvinte internauta da nossa FM Papagaio em Icó, um pouquinho de paciência que nós vamos responder a todas essas mensagens. Carlos Alberto está no interior do Ceará. Sou sindicalista há 35 anos e trabalhei 8 anos de CLT. Sofri acidente, dei entrada no auxílio-doença. O pedido foi negado com o argumento que eu não informei a atividade de 2019. O médico já disse que eu não tenho condições de trabalhar. Qual é o conselho para o Carlos Alberto, professor Paulo Bacelar? Esses casos de auxílio-doença que são negados, ele deve procurar um advogado para entrar com ação contra o INSS se houver aí informações no laudo médico. Sempre eu digo isso, a pessoa só tem direito ao benefício, vai ter direito a ser reconhecido o seu direito, se tiver laudos médicos e atestados médicos competentes e de acordo com a sua doença e a sua incapacidade, comprovando a incapacidade, porque numa ação do INSS, muitas vezes, a visão do médico perito do INSS é uma, e a visão do judiciário é outra. Então, esses casos que são negados pelo INSS devem ser levados para o judiciário, procurando um advogado e analisando os laudos médicos e sempre os atestados também. Carla, em Caucaia. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 meses e meu pai ficou recebendo a pensão dela desde então. Ele nunca me deu nem um tostão. Hoje tenho 17 anos, irei completar 18 anos em setembro. Moro com minha tia desde a morte da minha mãe e gostaria de saber se eu posso recorrer aos meus direitos e se eu irei precisar de um defensor público. Não, ele precisa, ele deveria, né, no caso, pedir a pensão por morte em nome dele, porque ele pode, a partir dos 16 anos de idade... No caso a filha, no caso a Carla. A filha, o filho, aí vou dizer, no caso geral, a filha pode pedir o benefício a partir dos 16 anos, sem precisar de representação, quer dizer, sem precisar de pai ou mãe para dar entrada no benefício. E ela dando entrada nesse benefício em nome dela, o benefício da pensão que o pai recebe será dividido por 2 e ela poderá receber a sua parte separadamente. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza e também na região metropolitana de Fortaleza, a FM agora 107.5 e mais 32 emissoras neste sábado, retransmitindo o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos também nas redes sociais do Ceará agora. Mais pergunta, João Paulo em Horizonte. Meu pai é agricultor, mora no distrito de Antônio Diogo, em Redenção, e agora, no dia 29 de maio, chegou aos 61 anos de idade. Ele deu entrada nos papéis para aposentadoria e pagou 42 anos de sindicato rural, mas o pedido da aposentadoria veio negado. Como ele deve fazer para receber a aposentadoria?
Olha, Luciano, nesse caso, ele deve recorrer da decisão, né? Porque é a mesma coisa da Maria, que a gente respondeu. Mas o fato dele ter pago 42 anos de sindicato não vai dar direito a ele até a aposentadoria. O que vai ter são as provas que a própria Maria declarou que tem aqui no programa, né? DAP, EMATES, provas rurais, robustas e provas materiais que possam comprovar a sua atividade rural e não só o pagamento do sindicato. O professor Paulo Bacelar fez referência, citou 2 vezes a Maria, é a Maria de Jaguaribara, que abriu o programa Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, dando uma verdadeira aula sobre as provas e de quem exerce a atividade no campo. Agora o Beto Carneiro em Barroquinha. Tenho 40 anos de idade e quase 20 anos de contribuição. Eu devo continuar contribuindo ou posso parar de contribuir? E quando completar 65 anos de idade, eu vou me aposentar normalmente? Luciano, esse é o grande problema para quem começar a contribuir muito cedo, né? A reforma da Previdência, ela desestimulou as pessoas a contribuírem muito cedo, porque vão ter já o tempo de contribuição de 15 anos. Imagina uma pessoa com 20 anos de idade começar a contribuir, ela com 35 anos de idade já vai ter 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo. Mas para cada ano que ele pagar, Zeno, aumenta 2% da sua média. Então, se ele quiser contribuir um valor maior do que um salário mínimo para ter uma aposentadoria maior, ele pode continuar contribuindo até os 65 e ele vai ter uma média maior e um percentual dessa média também muito maior, porque aumentará de 2% a cada ano que ele contribuir acima dos 20 anos de contribuição. Em resumo, Beto Carneiro em Barroquinha, siga esse conselho do Alerta Geral, nas palavras do professor Paulo Bacelar, porque além de garantir esse benefício maior lá na frente, se você contribui no dia a dia ou mensalmente, você fica coberto também, fica protegido por outros benefícios da Previdência Social. Antônio Evandro em Heriutaba, sou agente comunitário de saúde selecionado pelo Estado em 1994. Em maio de 2008, houve a nossa transposição para o quadro suplementar da Secretaria de Saúde do Estado, de acordo com a Lei Estadual 14.101 de 2008. Nosso regime previdenciário não é a Previdência do Estado, e sim vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, ou seja, INSS, de acordo com a lei. Já fiz 25 anos de trabalho em maio de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. Nossos PPPs foram emitidos a partir de 2008. Gostaria de saber quando poderei requerer a minha aposentadoria? Pergunta tecnicamente bem formulada, professor Paulo Bacelar. Olha só, ele está querendo que seja reconhecido o tempo especial como agente comunitário de saúde, porém ele tem os PPPs a partir de 2008, então ele não teria 25 anos de atividade especial, porque de 2008 a 2019, que foi antes da reforma, não daria os 25 anos. Ele teria que ter o PPP de todo o período, incluindo o período anterior à lei estadual, e antes de passar por regime próprio, né, para o regime geral de previdência, para ele completar considerar os 25 anos como tempo especial e ele se aposentar com as regras da reforma anterior à reforma da Previdência. Então, nesse caso, hoje, ele ainda não teria direito à aposentadoria, porque não teria ainda os 25 anos, e ele teria que pedir esses PPPs anteriores a 2008. Tenho um recado aqui para você, ouvinte internauta. O Alerta Geral está de portas abertas para você que tem dúvida na área da Previdência Social. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Cida Arissa, ela não disse em que cidade se encontra, mas está no interior do Ceará e mandou uma dúvida. Tenho uma amiga que fez 59 anos de idade e 19 anos de contribuição para o INSS. Ela quer saber com quantos anos pode se aposentar. Tá bem pertinho, professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, nesse caso, ela terá que ter 62 anos de idade, que é a regra geral. Antes era 60 anos, mas em 2021 já tem a regra de transição da idade da mulher, que em 2021 seria 61 anos de idade, então ela não terá ainda, não completará 61 anos em 2021, então vai para a regra geral de 62 anos, quando ela tiver 62, ela já pode se aposentar. Ou seja, professor Paulo Bacelar, pelos meus cálculos aqui, faltam 3 anos para a amiga da Cida Arissa se aposentar. Nessa situação, ela precisa estar na condição de segurado, ou seja, contribuir até os 62 anos de idade para não perder a condição, a qualidade de segurada?
Luciano, é importante você falar isso. Ela não necessariamente precisa ser segurada no momento da aposentadoria. Isso foi uma alteração em 2003, a partir da Lei 10.666, de abril de 2003, que determinou que a pessoa não precisa ser segurada na data da aposentadoria para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Porém, ela não pode deixar de perder a qualidade de segurado em vias de ter a segurança previdenciária de outros benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mais uma dúvida, Valquírio Bezerra, em Vaze Alegre. Eu tenho 44 anos de idade e eu estava com 10 anos, recebia o BPC e depois o benefício foi cancelado. O meu pai faleceu, ele era aposentado e depois a pensão dele ficou para mim. Quanto tempo falta para acabar a pensão que eu recebo? Luciano, com certeza ele deve estar na pensão como o maior inválido. Então não tem prazo para a pensão, para ele receber a pensão. A não ser que o INSS faça uma nova revisão e verifique que ele não tem mais a invalidez que gerou a pensão por morte, aí ele teria que perder a pensão. Mas no momento, ele sendo inválido, não tem prazo determinado. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, quando existe essa invalidez e também um caso de pensão, essa pensão pode ser acumulada com o BPC? Não, Luciano, o BPC ele não pode ser acumulado com nenhum benefício previdenciário. Aposentadorias ou pensões, salário de maternidade, auxílio-doença, não pode ser acumulado com nenhum benefício desse. José Marcolino de Lima, em Juazeiro do Norte. Me aposentei em 2016 por invalidez permanente. Tenho direito aos 25 anos aos 25% de forma retroativa? Na época eu não peguei, só quis pegar esses 25% em 2019. Luciano, se a pessoa tiver direito aos 25%, então tem uma lista de doenças e incapacidades que dá direito à pessoa que é aposentada por invalidez ter direito a 25% de acréscimo para ter direito a um acompanhante. Mas se ela não requereu em 2016, ela pode requerer judicialmente para dizer que o INSS deveria ser obrigado a implementar o benefício já com os 25%. Se ela não requereu, administrativamente, isso vai ser a partir do requerimento. Mas judicialmente ela pode requerer um retroativo. Professor Paulo Bacelar, tem um ouvinte ou uma ouvinte de Icó que não se identificou, mas eu vou fazer a pergunta porque a resposta é importante. Minha mãe criava uma criança e pediu antes de falecer que meu pai ajudasse a ficar com essa criança. Só que ele não ajuda, ele tem a aposentadoria e a pensão de minha mãe. O que eu posso fazer? Luciano, se ele não é pai dessa criança, ele não tem obrigação nenhuma legal de amparar essa criança, a não ser que ele tenha tido relações de afeto com ela, de pai e filho, independentemente de ser registrado ou não, e aí a Defensoria Pública pode, ou um advogado, pode requerer que ele pague pensão alimentícia para essa criança, de acordo com o interesse do menor. Vamos tentar, professor Paulo Bacelar, acelerar as respostas aqui, porque são muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Agora a mensagem da Rosângela em Acopiara. Gostaria de saber se a minha filha tem direito à pensão do pai dela, que faleceu em 2018. Ele não contribuía mais, só contribuiu até 2009, mas a carteira dele continua bem aberto. Minha filha tem 6 anos de idade. Nessa situação aqui, professor Paulo Bacelar, ainda tem esperança de receber pensão? Luciano, tem que ver essa questão da carteira em aberto. É a carteira em aberto porque ele deixou a empresa e a empresa nunca deu baixa, e ele já tem muitos anos que ele não está realmente trabalhando, não importa se a empresa estava contribuindo ou não, importa que ele estava vinculado à empresa ou trabalhando na empresa. Se ele não estava mais trabalhando nessa empresa e a empresa apenas não encerrou a carteira porque ele saiu da empresa e não deu baixa, ele não teria direito, a criança não teria direito à pensão porque ele não era mais segurado na data do óbito. Ou seja, em 2009, professor Paulo Bacelar, foi o último ano que ele contribuiu. Ele veio a falecer em 2018, 9 anos depois, então não estava nessa condição de segurado. No máximo, Luciano, uma pessoa fica até 3 anos com qualidade de segurado após a demissão, no máximo. Então, existem 3 situações, pode ser 12 meses, pode ser 24 meses ou pode ser 36 meses, que são 3 anos. Então já tem 9 anos que ele não é que ele não esteja contribuindo, é que ele não tinha mais vínculo com a empresa. Estou entendendo que ele abandonou a empresa ou foi demitido e há mais de 9 anos, então não teria direito à pensão. Luciano, em Barbalha, tenho 54 anos de idade, 31 anos de contribuição. Posso me aposentar? Não, Luciano, ainda por aposentadoria precisa ter os 65 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. Então ele precisaria ter ainda 65 anos de idade. Só que ele pode atingir a regra de pontuação se ele tivesse 98 pontos
agora, mas precisaria ter, agora em 2021, mas precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição também. Então, agora, nesse momento, não tem como se aposentar. Chegam mais dúvidas pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353 da região metropolitana do Cariri. É o Davi de Juazeiro do Norte. Estou morando no campo, mas já trabalhei de carteira assinada. Posso me aposentar na área rural? Luciano, ele pode, se ele tiver pelo menos 15 anos de atividade rural ou somado o tempo rural com urbano, ele fechar os 15 anos, mas aí se for juntar tempo rural com urbano, ele precisa ter 65 anos de idade. Ou ele se aposenta com os 15 anos efetivos antes de atingir 60 anos de idade, independentemente se ele trabalhou de carteira assinada lá no passado, excluindo esse período urbano. Se ele tiver os 15 anos rurais apenas, com 60 anos ele se aposenta sem problema. João Batista em Viçosa do Ceará, ele quer saber, professor Paulo Bacelar, com 50 anos de idade e 28 anos de contribuição, vai precisar de mais quanto tempo para pedir a aposentadoria? Da mesma forma, Luciano, 65 anos de idade, as pessoas devem ir para a regra geral, que é 65 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. Ele já tem o tempo, mas não tem a idade ainda. Joab em Russas, ligado na nossa FM 98.5. Recebi um auxílio acidente há mais de 5 anos, perdi o olho esquerdo, sinto muita dor de cabeça e há 1 ano sofri outro acidente, quebrei o fêmur e mal posso andar. Eu tenho direito à aposentadoria? Luciano, com essas características, ele tem condições de se aposentar. Agora, precisa ser segurado, né, na data do acidente ou na data que está incapacitado, precisa estar segurado da Previdência Social e fazer o requerimento do auxílio-doença pelo site do INSS. Professor Paulo Bacelar, acompanhe com atenção essa pergunta que eu vou ler agora, que é do Josimar, em Cascavel. Eu tenho um primo que está com 68 anos de idade e vive na roça, mas em 1993 trabalhou 8 meses com carteira assinada em uma empresa e depois disso continuou na agricultura. Ele não tem nada de prova que é agricultor. A pergunta é, o que fazer para ele conseguir um benefício? Qual benefício ele terá direito, sendo que ele já está com 68 anos de idade e nunca pagou nem o sindicato? Luciano, sem prova rural e também sem ter 15 anos de atividade urbana, ele não teria como se aposentar. Aí para ele poderia servir o amparo social ao idoso, porque ele já tem mais de 65 anos de idade, e aí dependendo da sua renda familiar, se não for maior nem igual a 1/4 do salário mínimo, aí ele poderia ter esse direito a um amparo social ao idoso, que é o BPC. Ou seja, Josimar, a resposta do professor Paulo Bacelar abriu o caminho para o seu primo receber esse benefício de prestação continuada, que é o BPC, desde que sejam atendidos a esses critérios de renda. Antônia, em Santa Quitéria, tenho 13 anos como contribuinte urbana e hoje tenho 6 anos como agricultora. Estou com 61 anos de idade e gostaria de saber se posso juntar esses 2 tempos de contribuição e pedir a minha aposentadoria aos 62 anos de idade. Pode, Luciano, é exatamente a aposentadoria híbrida. Ela tem direito a juntar o tempo rural com o urbano e ter a idade da atividade urbana, que é 62 anos de idade. Então, nesse caso, ela pode. Valdeci, em Groaíras. Houve um empréstimo no meu benefício, mas que não é meu. O banco disse ser de São Paulo. O que posso fazer para resolver esse problema? Desata esse nó, professor Paulo Bacelar, que aí está sendo dado na vida de muitos beneficiários da Previdência Social no Brasil. Luciano, primeiro ela tem que fazer um BO, né, um boletim de ocorrência, falando disso. Segundo, ela pode ligar para o telefone 135, fazer uma reclamação na ouvidoria para que o INSS tire esse empréstimo, e ela entra com ação na justiça requerendo a retirada definitiva desse empréstimo e pagamento de danos morais contra o banco para poder ela receber a indenização sobre esse empréstimo devido. Luciano Monteiro, em Boa Viagem, queria saber: fiquei viúvo em 2012, tenho pensão por morte. Eu era casado no civil. A pensão é por toda a vida? Não, Luciano, depende da idade da companheira. Se for companheira, né? Nesse caso aí ele ficou viúvo, é o companheiro ou esposo. Vai depender da idade. Se ele já tiver mais de 45 anos de idade, a pensão é vitalícia. Então, se ele tiver menos de 45 anos até 33 anos de idade, ele vai receber por 15 anos essa pensão por morte. Então, vai depender da idade do companheiro, ou da companheira, ou do cônjuge,
para poder saber quanto tempo ela vai receber a pensão. Neide está em Jijoca de Jericoacoara. A minha filha tem filhos gêmeos e não recebeu o salário maternidade porque errou uma palavra no preenchimento. Ela pode recorrer? Outra coisa, professor Paulo Bacelar, tem um irmão com hérnia de disco e não tem como trabalhar. Ele recebeu 3 meses de auxílio e o benefício foi cessado. O que podemos fazer? Tem como fazer algo para ele se aposentar? Ele não tem condições de trabalhar. Vamos às 2 perguntas. Primeiro para a filha da dona Neide. Luziano, eu não entendi esse formulário que ela disse que errou, né? Então, teria que, ou foi o formulário rural, que existe aí a autodeclaração, que é o único formulário que tem para poder pedir ao salário maternidade, é a autodeclaração rural, que ela pode fazer um novo requerimento, porque o salário maternidade, ela não tem retroativo, então você pode, até 5 anos de idade da criança, você pode pedir um novo benefício, fazendo tudo direitinho, você pode dar entrada novamente para ser uma nova análise. Quanto ao colega que está com o benefício cessado, o benefício sendo cessado pelo INSS, precisa antes ter pedido a prorrogação do benefício para poder o INSS dar o resultado. Se ele cessou ou indeferiu o benefício, ela pode entrar com um processo na justiça para reconhecer esse direito ao auxílio-doença ou então a aposentadoria por invalidez. Você pode também receber esclarecimentos sobre dúvidas na área da Previdência. Basta mandar a sua mensagem dizendo em que cidade você se encontra para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. José Gerardo em Santa Quitéria. Dei entrada na aposentadoria pelo sindicato. O pedido foi indeferido e logo em seguida entrei na justiça. O advogado falou que provavelmente a audiência será em julho. Posso esperar ou procurar outro advogado? Luziano, eu vou falar aqui como advogado. Você tem que contratar um advogado de confiança. E as audiências não são marcadas pelo advogado, é marcada pelo juiz. Então não adianta você trocar de advogado porque uma audiência está demorando, porque um processo está demorando, porque isso vai depender da vara onde tramita o processo. E outra coisa, você que contrata um advogado, analise o contrato com o advogado que você contrata, porque você não pode contratar um outro advogado sem pagar os honorários daquele advogado primeiro, a não ser que ele renuncie. Então analise bem, veja como é o contrato que você faz com esse advogado, para saber se você pode procurar um outro sem pagar multa ou sem pagar honorários, para você ter segurança naquilo. E sempre procure advogados de sua confiança. Não procure advogado para depois se arrepender e querer procurar outro advogado. Geriosando Nascimento está em Acopiara. Tenho problemas de saúde. Posso me aposentar? Depende dos problemas de saúde, Luziano, e depende também se a pessoa é segurada da Previdência Social. Tudo isso vai depender da análise do cadastro e do CNIS, né, que é o cadastro do segurado, e também a análise dos laudos e atestados médicos. Sempre digo isso. Para você ter direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sempre procure médicos que dê laudos que digam qual é a sua dificuldade de trabalhar, qual a sua doença e qual a sua incapacidade e por quanto tempo você está incapaz para poder ter um direito àquele benefício. Simone, em Tauá, meu esposo tem problema de visão em alto grau de miopia, já passou pelo oftalmologista que disse que o meu esposo não pode mais fazer uma cirurgia e está sem condições de trabalhar. Ele tem direito a uma aposentadoria? Depende sempre da atividade dele. No caso de miopia, se ele, por exemplo, for motorista e depender da visão, acho que para qualquer atividade precisa da visão, né? Então vai depender sempre do laudo médico. O laudo, ele tem que dizer se essa miopia é irreversível, se ela incapacita aquela pessoa para aquela atividade que ele está trabalhando, por quanto tempo, ou se for uma incapacidade para qualquer atividade. Tudo isso você deve buscar no laudo para que ele possa ser analisado pelo INSS ou pela Justiça e o seu benefício ser concedido. Professor Paulo Bacelar, a Antônia está em Pentecoste, tem 53 anos de idade, 25 anos de contribuição e quer uma resposta sobre o momento para pedir a aposentadoria. A Antônia deve pedir aposentadoria aos 62 anos de idade, né? Se ela tiver 25, já tem 25 anos de contribuição, ela já tem a idade, o tempo mínimo,
falta atingir a idade ainda para se aposentar. Agora a Antônia Lúcia de Calcaia, que nos mandou uma pergunta com um texto bem longo. Estou com 48 anos de idade, já trabalhei como empregada doméstica com carteira assinada, mas minhas patroas não pagaram como deveria o INSS. Quando procurei, descobri que muitos meses não houve contribuição. Fiquei sem trabalho, minha irmã passou a pagar para mim como autônoma. Não sei bem aí quanto tempo tenho de contribuição para o INSS. Minha irmã pagou por mais ou menos 4 ou 5 anos. Falaram que poderíamos pagar o período de graça para o INSS e a minha dúvida é: posso ficar pagando o período de graça para o INSS de forma autônoma até chegar o momento para pedir a aposentadoria? Aí a Antônia ainda complementa: hoje eu não estou podendo trabalhar, preciso cuidar do meu pai com AVC. Qual é o conselho para Antônia Lúcia, que em parte da vida aí de trabalho já fez o dever de casa, professor Paulo Bacelar? Luciano, nesses casos que a pessoa não pode trabalhar, ela deve contribuir como facultativo, que são aquelas pessoas que não têm uma renda, uma atividade remunerada. Ela pode ter uma atividade, mas não remunerada. Então ela pode pagar como facultativa e ela vai pagando até completar a carência mínima de 15 anos de contribuição e chegar à idade ela poder se aposentar. Mas é sempre bom, Luciano, ela fazer sempre uma simulação de quanto tempo ela já tem de contribuição, analisar essas contribuições que foram pagas no passado para ver se vão valer, para poder ela ter certeza e confiança dela pagar esse período e vai se aposentar. Professor Paulo Bacelar, nesse caso específico da Antônia Lúcia, quando ela diz que as patroas deixaram de recolher para o INSS durante determinado período, como ela pode resgatar esse período de contribuição? Porque não foi um ato de irresponsabilidade dela repassar. Ela estava na condição de segurada porque estava com a carteira assinada e os patrões não repassaram o dinheiro para o INSS. Luciano, é aquela questão do empregado também. Se você tem uma carteira assinada, tem as provas de que você exerceu atividade como doméstica, esse período vai ser reconhecido pelo INSS, se não for, vai ser reconhecido pela Justiça, independentemente do patrão ter pago ou não essa contribuição. Maria, em Tejuçuoca. Meu pai recebe BPC, minha família tem minha cunhada de carteira assinada e minha mãe recebe aposentadoria. Há possibilidade de cortarem o benefício dele? Ou seja, pelo jeito, 2 salários mínimos para 3 pessoas dentro de casa, professor Paulo Bacelar. Se a aposentadoria dela, da esposa, for de 1 salário mínimo, não vai ter problema, né? Já existe uma lei que garante aí a aposentadoria, o BPC, para que tenham na família uma renda de uma pessoa acima de 65 anos e ser aposentada e receber um salário mínimo que não vai interferir. Agora, a cunhada não faz parte do grupo familiar, então ela não irá contar aquela renda da cunhada na renda familiar per capita. Antônia, em Nova Olinda. Sou funcionária da Prefeitura de Nova Olinda, concursada como auxiliar de serviços gerais e no mês de julho completo 60 anos de idade. Eu tenho 20 anos de contribuição e quero saber, quando eu completar 60 anos, já posso entrar com o pedido da minha aposentadoria? Infelizmente não, Luciano. Ela teria que completar 61 anos de idade em 2021 ou 61 anos e meio em 2022 e 62 anos a partir de 2023 para qualquer mulher, 62 anos de contribuição. Eu lembro aqui, Luciano, que eu atendi uma pessoa que ela fez aniversário agora em junho, vai fazer 60 anos em junho. Então ela vai se aposentar com 61 anos e meio em 2021. Quando? Em dezembro de 2022, no caso, né? Dezembro de 2022. Que em junho de 2021 ela faz 60, faria em junho de 2022 61 anos, só que em 2022 já é 61 anos e meio. Então ela vai ter que esperar ainda até dezembro de 2022 para poder se aposentar, porque em 2022 já vai ser 61 anos e meio. Então se ela não tiver até 2023 atingido essa regrinha de 61 anos e meio, em 2022 só vai se aposentar com 62 anos em 2023. Maria das Dores, em Quixadá. Meu marido morreu e pagava 2 seguros de vida. Minha filha foi ao banco e eles disseram que quando ela ajeitasse toda a papelada e abrisse uma conta, ela voltasse. Quando ela foi novamente, o banco disse, professor Paulo Bacelar, que não tinha nada para receber, que não havia mais seguro nenhum. O que a gente pode fazer? Ela deve ou procurar a Defensoria Pública para analisar isso, ou um advogado particular de confiança dela,
para analisar o seguro, a apólice e ver quais foram essas informações. Mas antes ela poderia também procurar o DECOM, procurar os órgãos de defesa do consumidor que vão analisar o contrato, vão poder chamar o banco para algum acordo e vão poder também analisar se ela tem direito ou não. Mas ela tem essas opções que ela pode já buscar a justiça para requerer o benefício dela. Zé Maria, em Ocara, em 2005, sofri um acidente de moto. Meu braço ficou totalmente paralisado e não faço nada com ele. Botei seguro DPVAT e recebi só R$3.000. Depois disseram que eu ia receber o resto. Vieram 3 homens dizendo que eram peritos do INSS e me pediram que eu assinasse uma declaração em cartório e tudo mais. Nunca recebi nada. Acho que foi um golpe. O que posso fazer? Posso recorrer de alguma maneira? Ele recebeu R$3.000 de seguro DPVAT. É além desse valor, professor Paulo Bacelar? Depende do acidente, Luciano. Se deu uma incapacidade permanente, ele pode chegar até R$9.000 de indenização. Óbitos vai para 12 mil, se eu não me engano. Eu já parei, já tem muito tempo que eu não atuo com o DPVAT, mas os valores eram esses. E ele pode procurar tanto o INSS para ver se ele deram entrada em algum benefício dele, né? Porque 3 homens irem à casa dele dizendo que é do INSS, isso não existe, né? No máximo vai ter uma avaliação social na casa da pessoa, quando a pessoa pede um BPC, quando o INSS vai na casa da pessoa. E agora na prova de vida também, que você pode pedir para pessoas acima de 80 anos, pedir a visita na casa da pessoa para fazer a prova de vida. Então, nesse caso, ele pode procurar o INSS para ver se protocolar algum benefício no nome dele, pode pedir a senha do meu INSS, ele mesmo pode acessar o meu INSS e analisar, ver se ele pediram algum benefício no nome dele, e depois analisar a questão também do DPVAT com um advogado especializado nessa área. Silene Souza, em Russas. O meu marido trabalha há 20 anos em uma empresa. Ele adoeceu com hérnia de disco e aí foi afastado por tempo indeterminado. A gente tenta marcar a perícia pelo 135 e não dá certo. Ele não está recebendo nada, ele paga o INSS e mesmo assim não consegue fazer uma perícia. Qual o conselho aqui para Silene Souza, em Russas? Luciano, ele tem o site do INSS que ele pode marcar a perícia dele pelo site, né? Agora é importante que ele faça a senha do meu INSS dele. Se ele conseguir fazer pelo próprio site, se não conseguir fazer pelo próprio site, ele pode ir numa agência do INSS e pegar a sua senha provisória e fazer a senha definitiva também em casa no site do meu.inss.gov.br. Maria das Dores, no interior do Ceará, tenho 53 anos de idade e não recebo nenhum benefício, nem trabalho, pois tenho bucite. Queria saber o que posso fazer para conseguir algum benefício. É aqueles casos, Leandro, quem não contribui não tem direito a benefício previdenciário. A previdência é um seguro que você tem direito a receber algum benefício quando contribui. Se você não contribui, mas também está com problemas de saúde que não impede a sua incapacidade, está incapaz para exercer alguma atividade, você pode pedir o benefício assistencial ao deficiente físico, vai fazer uma perícia médica, uma avaliação da renda e ver se tem direito a esse benefício. Agora, no caso da dona Maria das Dores, aos 53 anos de idade, professor Paulo Bacelar, ainda vale a pena contribuir para o INSS? Luciano, sempre vale a pena. Eu sempre digo, eu quando entrei no INSS em 2005, eu conversei com uma pessoa que hoje ela tem 70 e poucos anos de idade, para ela começar a contribuir. Em 2005, ela não contribuiu. Se ela tivesse contribuído em 2005, agora em 2020 ela tinha se aposentado. Com os 15 anos de contribuição. E hoje ela tem 70 anos e não tem benefício nenhum. Para você ter uma ideia, ela teria 70 anos, mas tinha um benefício de um salário mínimo. Então, no caso dela, é até menos, né? Que ela tem 53 anos. Vai se aposentar com mais 15 anos, 68 anos de idade, vale a pena sim contribuir. Nesse caso, ela pode pagar como facultativa. No código, até se ela for cadastrada no CAD único, ela pode pagar o código de dona de casa, que é o código 1929, e se aposentar pagando 5% do salário mínimo, que dá R$ 55,00 por mês. José Bezerra, em Cascavel, quem recebe BPC vai ter direito ao 13º? Não, Luciano, o BPC não é um benefício previdenciário, então não gera décimo, nem gera pensão por morte. Maria Lima, em Horizonte, sou pensionista por morte e queria saber se eu me casar novamente, eu corro o risco de perder a minha pensão? Não, Maria, você pode casar tranquilamente que não vai perder. Joine Tenório, em Sobral, eu recebo um benefício por acidente de trabalho, mas foi concedido pela Justiça e falam que eu não posso assinar minha carteira porque eu vou perder esse benefício. É verdade, professor Paulo Bacelar? Ele recebe um benefício pela Justiça, benefício acidente de trabalho. Se ele tiver um auxílio acidente,
não perde o benefício, porque o auxílio acidente pode ser acumulado com o seu trabalho, com a sua remuneração, com a sua atividade normal. Se ele estiver recebendo uma aposentadoria por invalidez, aí ele não pode exercer nenhuma outra atividade. Se ele assinar a carteira ou trabalhar, ele perde o benefício. Edinaldo, vigilante na Grande Fortaleza, gostaria de saber qual o tempo de contribuição o vigilante precisa para conseguir a aposentadoria. 25 anos, Luziano, como vigilante, armado ou não armado, 25 anos com 60 anos de idade, se esses 25 anos forem atingidos após a emenda constitucional 103 em 2019. Quitéria, em Santa Quitéria, meu neto tem autismo, ele tem direito a um benefício? Sim, ele pode ter direito a um amparo social deficiente, que é o BPC, porém vai ter que analisar a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Voltamos à região do Vale do Jaguaribe, em Russas. Cleonice diz que tem 52 anos de idade, é agricultora e gostaria de saber quando pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Ela vai dar entrada quando ela tiver 55 anos de idade e tiver provas da atividade rural por 15 anos. Luziano, lembre, a portaria 420 do INSS, baseada no decreto 10.410 também de 2020, disse que você precisa ter uma prova de pelo menos 15 anos atrás e uma prova de pelo menos 7 anos e meio atrás. Então não é mais como era antigamente, que você uma prova só você tinha o direito à aposentadoria. Você tem que ter pelo menos 2 provas do início da sua atividade rural e também no meio da sua atividade rural para configurar aqueles 15 anos. Por isso, talvez, a dificuldade do agricultor cearense, o agricultor nordestino, ter direito à aposentadoria, porque eles não têm essa cultura de guardar provas durante a vida. Ficam limitados a contribuir com o sindicato rural, achando que vão se aposentar por causa disso, e acabam não se preocupando com as provas, e aí nessa hora que precisa para se aposentar. Professor Paulo Bacelar, a Cleonice deixou também outra pergunta. Quando ela fala sobre o pedido de aposentadoria, ela quer saber por onde e como começar esse processo quando chegar na idade e no tempo certo. Luziano, hoje ela não precisa, para dar entrada no benefício, antigamente precisava de uma declaração do sindicato da sua atividade rural, da sua cidade, para o INSS analisar a documentação probatória dela. Hoje não precisa mais dessa declaração do sindicato. Ela pode fazer isso com uma autodeclaração, porém é complicado você dizer para ela que ela pode dar entrada sozinha, porque precisa de um amparo, de uma análise da documentação, dessa questão da declaração, que agora ela própria faz essa autodeclaração. Então, se ela quiser procurar o sindicato para orientar ela, ou um advogado, ou a Defensoria Pública, para orientar ela a protocolar esse benefício, ela pode fazer isso. Mas lembre que ela não está vinculada ao sindicato na hora de benefício ser indeferido ou concedido, e ela não deve pagar nada para o sindicato para fazer isso. Ela não está vinculada a advogado do sindicato, não está vinculada, caso o benefício dela venha a ser indeferido, de o advogado fazer o processo. Ela pode escolher qualquer advogado e não está vinculada ao sindicato por ele ter protocolado esse benefício inicialmente. A dúvida é do Messias Frota em Camusim. Minha mãe fez uma procuração em 2010 para que um advogado de Fortaleza requeresse revisão da aposentadoria. Quem fez esse documento foi minha cunhada, falecida em 2013. Minha mãe faleceu em 2014. Tenho essa procuração até hoje. Esse advogado parece que ganhou a causa há muitos anos, mas não consigo contato com ele. Minha mãe era aposentada como professora. O que eu posso fazer diante dessa situação? Olha, a procuração que uma pessoa dá quando falece, ela deixa de ter validade. Então ela não precisa ter, ela não vale mais essa procuração. O que é que você pode fazer? Contratar um outro advogado para analisar se houve um processo, se houve um desfecho nesse processo, né? Se você não tiver mais contato com esse advogado, você procura outro advogado para ele analisar, entrar nos sistemas, analisar um processo, analisar os possíveis processos que podem ter tido e ver se ele teve algum ganho e aí tomar as providências. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mas você, ouvinte, internauta, pode mandar a sua dúvida no 085 99273 4353. Quero agradecer carinhosamente ao professor Paulo Bacelar por vir aos estúdios do Jornal Alerta Geral nessa prestação de serviço para você, ouvinte internauta. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Bom dia, Luziano. Abraço, sempre bom estar aqui e até o próximo encontro, se Deus quiser.